E Beth, furioso, pede que a Nakit não o segure. E a Nakit pergunta como poderia, não depois que o capitão preparou o palco, vinha aqui para ganhar. E Beth ri, é isso que eu gosto de ouvir, então vamos lá. E Lina fica impressionada com algo, uma espada e uma varinha, poderiam ser da Mênades. Beth pede que ela pare de ser fraca, temos que nos apressar e matar esse maldito espírito, vou te deixar para trás se você nos atrapalhar. E Lefia se desculpa, mas informa que já está voltando. E Yuta chama por Nine Hell e informa que achou o portão. E Riveria pede que deixes com ela. Prenúncio do fim, neve branca, rajada antes do crepúsculo, ou em Fimbevelt. O aventureiro informa que a destruição do portão está concluída. Vamos avançar, aventureiros. E elas ficam impressionadas com o que vem. Essa carne verde nojenta é totalmente diferente aqui. E o que é essa sensação estranha no ar? Ice fala que é quase como um calabouço. Isso é uma faixa de luz no chão? Riveria fala que não, é um círculo mágico. E Ice fica preocupada. Deve ser o ritual que Loki falou. Aqueles que os espíritos estão criando. Yuta pergunta se quebrar esse círculo mágico tudo se resolverá. Riveria fala que não. Atacando e tentando cortar o fluxo da magia não vai funcionar. O que vemos correndo pelo chão é apenas a camada externa. Não é só o chão. Toda a composição do espírito está cobrindo o labirinto em um círculo mágico gigante. Yuta fica espantada. Você está me dizendo que todo esse labirinto é apenas um gigantesco meio de energia mágica? Riveria explica que a carne aqui é claramente diferente. As partículas mágicas no ar são terríveis. Fiquei um pouco tonto assim que pisei aqui. Este deve ser um barril de pólvora de magia poderoso o suficiente para destruir todo o horário. Ice informa que consegue ouvir uma canção. Em outra parte, Lid fala que consegue ouvir o canto dos espíritos. Mesmo que eu não possa usar qualquer magia, eu conheço esse sentimento. Algo realmente ruim está prestes a acontecer. Winnie, amedrontada, fala que essa voz é assustadora e grosseira. E Lid explica para Winnie que se chegar ao fim do canto, todos perdem. Depressa, devemos chegar à fonte do canto. Winnie fica assustada e Lid fica furioso. Acabou. E uma explosão ataca os aventureiros. Tiona fica espantada, as paredes estão soprando fogo. Isso é um ataque surpresa, era esse o plano deles? Onde está o inimigo? Tiona, aterrorizada, fala que eles estão logo à frente. E ela se pergunta o que é isso. Você está me dizendo que a masmorra em si está usando magia? E uma explosão acontece. Maldito seja, o espírito está fazendo tudo isso. Isso é quase tão poderoso como a magia de Lefia ou Riveria. Eu não achava que eles simplesmente nos deixariam passar, mas isso é uma loucura. E elas continuam sendo atacadas por magia. Isso é muito pior que um enxame de monstros. Nesse ritmo, enfim, pede que usem o pano espiritual. O pano espiritual deve resistir à magia do espírito. Cada esquadrão precisa lidar com a barragem usando as bandeiras preparadas. E o aventureiro assente e eles as utilizam. Cynthia fica surpresa, isso funcionou. Podemos cancelar a magia com essas barreiras. E Finn continua. Eu nos esquadrões em uma formação apertada, não se espalhem. Vanguardas, tomem as bandeiras espirituais e defendam-se contra o ataque do inimigo. Observe a cor dos círculos mágicos, seja decisivo e defenda com a bandeira espiritual apropriada. Mostre-me o que um aventureiro de alta classe pode fazer. E Shakit pede que eles não fiquem para trás da família Loki. Mostre a eles que vocês podem fazer tudo isso sem suar a camisa. E os membros da família Ganesha assentem. Avancem para o salão onde o espírito está esperando. Garrett fala que nunca pensou que acabaria usando o equipamento que Finn encomendou. E eles a utilizam para se defender. Tsubaki fica irritada. Finn, você me forçou a fazer esse item chato, mas pelo menos não é totalmente um desperdício. Você realmente pensa que aquele impertinente pequeno Palum faria algo sem algum motivo?
e Tsubaki fala que isso é verdade, isso é horrível. Eu vou ter que desabafar toda essa frustração, fazer o fim entrar no meu travesseiro quando terminarmos. E um círculo mágico começa a surgir. Está tentando lançar magia, mas não é diferente do calabouço. Em qualquer lugar funciona, é só bater. Anakit pede que sigam as ordens de Beth, o ataque está enfraquecendo e os aventureiros assentem. E Anakit chama por Lefia. E Lefia usa o seu Fuzilade Falarica. Ouvi dizer que ela se classificou, mas até uma primeira turma de aventureiros teria dificuldade em conjurar tanto poder. Isso é incrível. Mas o que exatamente está alimentando a força de Lefia? Beth pede que continue andando. Em outra parte, Garrett fala que o caminho está aberto. Chegamos a um dos grandes salões. Olhe essa monstruosidade, é isso que buscamos? Garrett explica que esse é o Demi Spirit. E Tsubaki pergunta como algo assim poderia ser tão hediondo. Garrett explica para ela que o feto está parasitando no grande espírito e, pelo que parece, está desenhado em 3 corpos diferentes. Em outro salão, Shione fala que isso é repulsivo, mas o verdadeiro alvo deve estar acima dali. E o Demi Spirit continua seu canto. Destruição distante, a terra prometida, a salvação do céu, convocando pelas palavras de Deus. O corpo real do Demi Spirit, assim como o capitão havia previsto, está se preparando para seu derradeiro feitiço. Temos que destruir esse corpo feminino assim que possível. Shione, eu vou. De repente, pode-se ouvir uma voz. Pierce, lança do relâmpago, teu enviado te suplica. Tônitros, encarnado do trovão, rainha do relâmpago. Thunder Ray. Lid, surpreso, fala que existem 2 cantos diferentes. O corpo principal do espírito continua a entoar o feitiço para destruir a cidade. E se alguém tentar pará-lo, esses rostos repulsivos vão nos eliminar. Lid fica surpreso, um monstro preenchendo 2 papéis diferentes. Congelar como se o eterno permafrost. Incalculável Blades, seu enviado te suplica. Ondine, encarnado da água, rainha do Aqua. Flash, raios de luz, rasgue através da escuridão, seu enviado te suplica. Lux, encarnado da luz, rainha de luminosidade. Corre solta, escuridão, devorará a luz na noite da paz. Seu enviado te suplica. Encarnado da escuridão, rainha das sombras. E Lid fica ainda mais furioso, só pode estar de brincadeira, todos os 3 estão fazendo isso ao mesmo tempo. Ice Edley, explosão de luz, Dark Roa. E Winnie grita desesperada. Em outro salão, Finn ordena que se dispersem. Cada esquadrão precisa se dividir em grupos de 5 e se mover separadamente para atacar. Não deu ao inimigo um alvo fácil se agrupando. Shakit, a magia do inimigo se assemelha ao elemental feitiço que tratamos no caminho até aqui. Os padrões para os elementos são os mesmos. Shakit explica que a força dele é incomparável, mesmo o único desses feitiços tem imenso poder de fogo. E Finn explica que é o controle do fluxo da magia. Aposto que essas máscaras podem controlar a magia do labirinto. Shakit, tenho mais algumas más notícias. E Shakit, preocupada, pergunta o que seria. Não é só o pilar em si, o inimigo pode disparar explosões de qualquer lugar ao que parece. Está vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. A parte inferior do inimigo atua como um mecanismo de defesa para proteger o corpo real do Demi Spirit. Pode usar magia poderosa em si e invocar magia de contra-ataque em qualquer lugar do 10º andar. É uma fortaleza armada. Já que a parte superior do corpo é o principal Demi Spirit, provavelmente é melhor se referir a 3 faces como espíritos altares. E Shakit, frustrada, fala que o labirinto em si é basicamente um canhão gigante. Está chovendo magia de todas as direções. Nós podemos ganhar isso, Finn. E Finn fala que temos que fazer, caso contrário, não há futuro para horário. Todos os esquadrões mirem primeiro na parte inferior do pilar. Neutralize o labirinto para que ele não possa mais nos atacar. Em outro salão, Beth ordena que todos se espalhem, preguiçosos. O grupo de Finn já começou. E Lynn assente.
Lefia fala para si que seu coração está calmo. Mesmo no meio de uma luta pelo destino da cidade, sinto que poderia manter o canto simultâneo para sempre. Eu sei o que tenho que fazer, esta é a minha determinação. Aconteça o que acontecer, farei o que tiver que fazer.